Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Irmão Miquel passando por aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para a sua esposa. Louvado seja Deus. Nos ajuda aí nessa missão, compartilhando esse vídeo, comentando, dando um like e também se inscreva no canal para que você receba as notificações para receber mais palavra do Senhor. Porque esse projeto desse canal Mike, que é o meu apelido, e Thaís, é um projeto de Deus. Não estamos fazendo isso por querer aparecer por ouro ou por prata, mas estamos fazendo isso porque Deus ama você e tem uma vida eterna para te dar. Louvado seja Deus. E você também que já se entregou a Jesus Cristo, e você que já serve a Deus, você também pode ouvir estas palavras de salvação, palavras de vida eterna, porque como eu li em um jornal que uma pessoa escrevia no jornal. Na realidade, eu li num livro de uma pessoa que escreveu no jornal, um escritor aí, um jornalista. Ele falou: olha, não tem necessidade de a pessoa ir na igreja 3 vezes por semana ou estar na igreja sempre, porque eu tenho 30 anos de cristão e nesses 30 anos eu já ouvi mais ou menos uns 5.000 sermões. E não me lembro de quase nenhum deles. Aí uma pessoa leu e ela foi e mandou uma respostinha que Deus me mandou entregar para o camarada lá, para o jornalista. E ele fez uma carta. E na carta, quando ele recebeu, o jornalista depois postou também essa mensagem da carta que ele recebeu de um leitor de jornal. O cidadão que mandou a carta falou assim: olha, eu sou cristão, não, eu sou casado há 30 anos com a minha esposa. A minha esposa já fez mais ou menos umas 5.000 refeições, ela já cozinhou. Não me lembro de quase nenhuma das refeições que ela fez. Mas só sei de uma coisa, que se ela não tivesse feito, eu e meus filhos tinham morrido desnutridos. Entendeu? Por isso que também este canal, esta palavra que é pregada é para você também que é cristão. Porque quando vamos à casa do Senhor, vamos para prestar um culto em espírito e em verdade, fazer a manutenção da nossa fé, nos alimentar. E muitas vezes eu me deparei, eu queria conhecer a Bíblia toda assim profundo, guardar tudo na cabeça, mas não vai ter serventia algum se você querer tudo de uma vez. Porque quando você vai se alimentar, se você comer demais, você passa mal. Se você comer exageradamente, você vai aumentar de peso muito rapidamente. E quando você está muito acima do peso, começa a aparecer os problemas de saúde. Então a gente tem que se alimentar aos poucos. A gente tem que se alimentar diariamente, fazer as refeições. Louvado seja Deus. Vou ler uma palavra para você no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Os cuidados e inquietações. Capítulo 6, Mateus, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, o Senhor nos ensina aqui não ficar ansioso, desesperado. Tem pessoas que são assim, né? Elas andam, elas não dormem, porque está a ansiedade, né? Ela esquece que ela se alimenta
Uma refeição é para cada vez. É um café da manhã, é um almoço, é um jantar, não é tudo de uma vez não. E tem gente que é desesperado. E o Senhor aqui ele não traz o ensinamento. Olha, não é a vida mais do que o mantimento? Ou seja, a sua vida, você está vivo, não tem mais valor do que um mantimento? Né? E o corpo, não é mais importante o corpo, você está bem de saúde, vivo, do que uma vestimenta? Mas não quer dizer que o Senhor não está dizendo que você tem que andar pelado por aí, maltrapilho, rasgado. Não, Ele está falando da importância. É mais importante o seu corpo, a sua saúde, você está vivo, do que a vestimenta. Ele não está falando para andar sem roupa por aí não, peladão, tá? E também a vida, você tem a vida, você está vivo. É mais importante do que o alimento. Ele não está falando para fazer greve de fome também não. Ele só está dando um ensinamento. Olha, se você está vivo, dê graças a Deus. Louvado seja Deus. Versículo de número 6, né? Porque tem pessoas que a comida para ela é um Deus. Ela adora comida. Ela adora a comida, mas não adora a Deus. Tem pessoas que adoram a vestimenta, mas não adora a Deus. Tem pessoas que é ansioso. Se faltar o cafezinho, fica com dor de cabeça, é um vício. Fica ansioso, sabe? Aí o Senhor está nos dando um ensinamento. O corpo é mais importante do que a vestimenta, do que a roupa. A vida é mais importante do que o mantimento. Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O Senhor mandou a gente olhar para as aves. Elas não plantam, elas não semeiam semente, elas não colhem nenhuma colheita, ela não tem celeiro para guardar, mas todo dia o Deus que fez o céu e a terra as alimenta. Vamos ver aqui. E o Senhor fala aqui, ó, no versículo 26. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Você não tem mais valor do que uma ave? Para Deus? Claro que tem. Aí versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Com toda a sua ansiedade, com todo o seu desespero, com todo com o seu ímpeto de possuir as coisas, você pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, o que é que o Senhor está dizendo? Você pode acrescentar 45 centímetros ao seu tamanho? Um côvado na Bíblia tem 45 centímetros, com exceção do livro de Ezequiel, porque um livro foi escrito pelo profeta Ezequiel na Babilônia, e lá o côvado é de 52 centímetros. Então o Senhor falou, com todo o vosso cuidado, com toda a vossa ansiedade, você pode acrescentar um côvado à sua estatura? Você pode fazer o seu corpo crescer 45 centímetros? Ou 1 centímetro? Ou 10? Não. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fia. O Senhor Jesus mandou a gente olhar para as flores que estão no campo aí. Eles não trabalham, nem tecem. Ou seja, eles não costuram, eles não fabricam roupa. Versículo de número 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E aí? Salomão, o rei, o homem mais sábio que houve na face da terra, o homem mais rico que houve na face da terra, não conseguiu se vestir como um lírio do campo, como uma flor que nasce e muitas vezes aí ela floresce, 30 dias, 15 dias, o sol vem, bate nela, ela murcha aquela flor, aí depois se renova tudo de novo, daqui a pouco vem de novo outra flor, e assim vai. Salomão, com toda a sua riqueza,
não conseguia se vestir como uma flor daquela. Não conseguiu. Está entendendo? Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, e certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. O Senhor fala no versículo 31 para a gente não andar inquieto, ansioso, desesperado. O que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Eu lembro que quando eu era moço, aí por volta, adolescente, lá no Nordeste do Brasil, eu saía pelos sítios com alguns meninos lá da vizinhança e a gente saía despreocupado. A gente saía sem mantimento. A gente não levava marmita, a gente não levava lanche. Pegava os estilingue com os bisacos, as bolsas cheias de pedra, ou até outro tipo de arma. Aí a gente ia caçar as coisas, saía, chegava nos sítios, encontrava frutas, se alimentava. Frutas, mangas, jacas e outras frutas. Ou seja, a gente andava despreocupado, como se não houvesse amanhã. É isso que Deus está falando. Confia nele, serve a ele, busca a ele, porque ele vai preparar tudo. Você tem mais valor do que um lírio do campo para Deus. Você tem mais valor do que um passarinho para Deus. Aí ele fala aqui, versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe do que você necessita. Deus é tão verdade que Deus sabe do que você necessita, que antes de Deus criar o homem e de Deus criar a mulher, Deus deu forma na terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas e Deus começou a dar forma na terra e começou a criou a luz, criou o sol, a lua, as estrelas, criou todas as coisas, animais, criou as bestas feras, os peixes, as aves, criou toda a árvore que dá fruto, criou toda a vegetação. Deus criou tudo isso, preparou tudo isso antes de criar o homem, porque ele sabia da necessidade do corpo físico. Porque do homem interior, do homem, alma e espírito, quem alimenta é Deus, com a sua presença, com o Espírito Santo, com a sua palavra. Como o Senhor Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui, ele fala no versículo 33, mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Busque primeiro a Deus em sua vida. Busque servir a Deus em sua vida. Deus tem um reino. E este reino, o Senhor Jesus falou que a gente não vai ver com aparência humana. A gente não vai ver castelo. A gente não vai ver aqui um exército com espada, com armas, essas coisas. A gente não vai ver com aparência humana. Ele tem um reino. Ele reina. Ele tem um povo nessa terra. E ele reina. Ele reina nos seus corações. É tão verdade que ele é o Rei dos Reis, que ninguém conseguiu parar a marcha da igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Não estou falando da igreja material, o templo, o local de culto. A igreja de Jesus. Passou vários impérios aí. O Império Romano, vários imperadores tentaram parar a caminhada da igreja e não conseguiram, porque tem um Deus no céu, tem um que está sentado à sua direita, cujo, e lá em Apocalipse fala que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele tem um reino aqui na terra, e ele reina em nossos corações. Louvado seja Deus.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai entrar nesse reino. Buscai servir nesse reino. Buscai a orientação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Buscai o que é justo, o que é certo perante Deus, o que é correto. Afasta-te do mal. Apega-te ao bem. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, quando você colocar Deus como prioridade na sua vida, quando você colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida, quando você colocar adorar a Deus, a obedecer a Deus, praticar a justiça que agrada a Deus, que está revelada nas Sagradas Escrituras, Ele vai acrescentar. Todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisa? Mantimento, roupa e etc. Tudo que foi falado deste texto. Vestuário, mantimento e etc. Louvado seja Deus. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor falou, não fique inquieto. Não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor está dizendo aqui, ó, viva um dia de cada vez, principalmente as mulheres. Ô ser humano abençoado para sofrer de ansiedade. O negócio é daqui a 15 dias, 30 dias, 1 ano, 2 anos, a mulher já está ansiosa hoje. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de todos nós, como Ele tem tido. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Passe lá no like, comente, dê um like, se inscreva. Que o Deus de paz, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vos abençoe em Cristo Jesus.